agradecer a sua presença aqui na Moane, no Clube do Glaucoma. O Clube do Glaucoma, o Felipe estava lembrando que já tem 2 anos e meio para passar por aqui, um grande nome da glaucomatologia brasileira. E hoje a gente recebe com muita alegria o Leopoldo de Sica Barbosa, que está fazendo doutorado. Já defendeu a tese, Leopoldo? Qualifiquei. Requalifiquei em junho. Na USP, lá com o pessoal do tempo do ano. É diretor médico do Instituto de Olhos de Maceió, trabalha com um colega do Alan aqui, com o Vitor, né? E é um prazer, rapaz. É um amigo que a SPG me deu. A minha passagem na SPG, eu tive o prazer de fazer vários amigos, e é um médico, colega nosso da Sociedade Norte-Nordeste, né? Nordestino de Maceió. E é um prazer ter você aqui hoje para falar sobre o seu trabalho, que, assim, a gente fica honrado, assim, imagine você, mas eu que fico um pouco honrado com o seu trabalho, que foi o paper do mês de maio, né, eleito pela Sociedade Mundial de Glaucoma, que foi o trabalho escolhido como trabalho do mês de maio, e foi publicado no jornal Glaucoma, da Sociedade Mundial, e você vai falar sobre ele, né? SLT, uma opção terapêutica de glaucoma para o SUS. Felipe vai falar? Bom, pessoal, boa noite, Leopoldo, boa noite a todos. É sempre uma grande satisfação a gente estar iniciando mais uma sessão do Clube do Glaucoma, como o Vitor bem falou, a gente já dá 2 anos e meio, e o objetivo dessa troca de informação, troca de conhecimento, discussão. Eu acho que fomentar isso, todo mundo está ganhando, tá? E hoje a gente está tendo a honra de receber um profissional de renome na nossa oftalmologia nacional, e a gente fica muito feliz aí por esse seu trabalho, tá? A gente quer agradecer por ter aceitado o nosso convite, por estar doando seu tempo, seu conhecimento com a gente. A gente também agradece aos nossos patrocinadores, tá? Alcon, Essilor, Lastron Ofta e Rodenstock. E agradecer também aos colegas que estão assistindo online, estão aqui presencialmente também para discutir com a gente. Doutor Leopoldo, fique à vontade, tá? Seja aí uma sessão enriquecedora. Leopoldo, fique à vontade, aula informal, tá certo? Está sendo gravado, mas eu acho que é bem interessante você tem todo o seu tempo livre para falar e a gente discutir depois o assunto que foi apresentado. Beleza. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Vitor, Felipe, e o Vitor, como o Vitor falou, né, a gente quando vai nos congressos participando da sociedade, a gente vai conhecendo pessoas tão importantes para a Sociedade Brasileira de Glaucoma, né, o Vitor lá na gestão do Beto, então abraçou a causa. Eu lembro do Vitor no congresso, acho que de Porto de Galinha, ele estava assim, ó, correndo, meu amigo, não estou mais aguentando, então, tanto trabalho que está tendo, e eu imagino o suor que tem que dar para a sociedade, e é um prazer estar aqui com vocês. Então, o objetivo que o Vitor tinha solicitado foi falar, então, um pouco do SLT, como opção terapêutica do glaucoma no sistema público de saúde, né? Esse trabalho a gente publicou, como foi falado, no Journal of Glaucoma, a gente ganhou o Paper of the Month, do mês de maio, e aqui eu vou tentar trazer um pouco do racional dele, né, de por que a gente fez esse trabalho e aonde a gente quer chegar com esse trabalho. Então, esse que é o grande ponto, não só a parte clínica, como também a parte econômica, com o pensamento em trazer uma tecnologia que a gente já sabe que é eficaz no âmbito dos serviços públicos de saúde. Então, no geral, para a gente poder ter aquela linha de raciocínio, né, como todos sabem que o glaucoma primário de glabo aberto é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, e ela representa uma carga significativa para o sistema público e privado de saúde, principalmente por conta da sua natureza crônica. E o controle da pressão ele é essencial para retardar a progressão e a perda do campo visual. E a gente sabe que existem 3 maneiras principais, né, para reduzir a pressão intraocular, como colírios, trabeculoplastia, laser e os procedimentos cirúrgicos. O grande ponto
do tratamento do glaucoma no SUS, são os colírios, né? Então, o último PCDT de 2022, ele preconiza os colírios como o tratamento do SUS, e ele leva o fato de preconizar os colírios, ele leva exatamente a consideração do custo do colírio para transformar ele em primeira, segunda e terceira linha. Então, a primeira linha seria a monoterapia preconizada, que seria uma aleato de timolol. Segunda linha, brimonidina, dorzolamida e brinzolamida. E a terceira, o análogo de prostaglandina. A gente sabe que isso é o que a Conitec preconiza. Porém, na prática, a gente existe o SUS fictício e existe o DataSUS real. O DataSUS real, na verdade, a primeira monoterapia iniciada no tratamento dos pacientes do SUS é o análogo de prostaglandina. Então, a gente sabe que, se a gente for pensar em termos de custo, é realmente o colírio mais custoso para o distribuidor, para o Ministério da Saúde, que distribui todos os recursos para as prefeituras e estados. Então, os colírios, ele tem sido o pilar, né, do tratamento do glaucoma por décadas, e diversas classes agem de diversos mecanismos. Porém, a gente sabe da dificuldade na adesão. E essa dificuldade na adesão, a gente tem por esquecimento, o alto custo, ou até mesmo esclarecimento da doença do paciente, às vezes não entende o porquê que está pingando colírio, ou tem a dificuldade na instilação das medicações. Então, isso é uma barreira das medicações. E pensando nessa barreira das medicações, a gente tenta trazer outras técnicas em que a gente não dependa muito dessa adesão. E a trabecoplastia seletiva laser, apesar de a gente falar muito hoje dela, não é algo novo. Então, ela foi aprovada na FDA em 2001, ou seja, tem 23 anos de história. Então, por isso que tudo que a gente fala hoje de trabecoplastia, de SLT, principalmente, não foi de ontem para hoje. A gente tem 23 anos de embasamento científico para chegar aonde chegou. E por isso o racional mudou no arsenal do tratamento do glaucoma. E ele tem como objetivo a gente reduzir a resistência, né, da via trabecular, aumentando o fluxo de drenagem natural do humor aquoso e pensando na parte mais anatômica possível, né? Então, por isso que ele vai agir nessa malha, a malha principal, a malha trabecular. E um dos conceitos que se utiliza a trabecoplastia seletiva laser é que ela vai agir como uma fototermólise. Ela vai ter uma absorção específica das células pigmentadas e reduzindo assim os danos das áreas adjacentes, diferente do ALT, em que causa dano na região tecidual, dificultando inclusive a sua reaplicação, coisa que o SLT, a gente já sabe que pode também ser reaplicado. Então, pensando só rapidamente na indicação, né, a gente sabe que a indicação do SLT, ela é principalmente para glaucomas trabeculares, né, ou seja, glaucomas pré-trabeculares, como ICE síndrome, Synechus ou neovascular, então algo que vem antes do trabeculado, não são boas indicações, assim como os glaucomas que vêm pós-trabecular, como o Schuh-Weber, ou aumento da pressão venosa episcleral, também não são boas opções. Então, o tipo de glaucoma trabecular é a principal indicação. E essa indicação ela pode ser por terapia inicial, terapia adjuvante, substituição dos colírios, tendo como vantagem, como eu citei anteriormente, a não dependência do paciente. Então, a gente não terceiriza essa responsabilidade para o paciente, ele pode ser repetido e ele é um procedimento seguro, com poucos efeitos adversos, tendo o pico de pressão transitório, o principal deles, em torno de 3% dos casos. Então, baseado nesse racional do SUS e da trabecoplastia, a gente iniciou esse projeto de pesquisa, em que foi para ter uma avaliação clínica e econômica da substituição do tratamento clínico do SLT pela SLT nos pacientes do SUS, e pensando principalmente em glaucomas de ângulo aberto. Então, como objetivos clínicos, o que é que a gente levantou? Primeiro, avaliar a eficácia. Tá? Como é que o SLT vai ser eficaz
na substituição dessas medicações dos pacientes de glaucoma de ângulo aberto, leve a moderado. E segundo, analisar a redução de número de colírios utilizados por esses pacientes antes e após um ano de segmento. Então, foi um estudo desenhado para 12 meses de follow-up. Aqui, pensando nos materiais e métodos, o que é que a gente fez? Um estudo prospectivo, não randomizado, intervencionista de braço único, como eu falei, pacientes em glaucoma leve a moderado, em tratamento. Então, os pacientes não são virgem de tratamentos, eles são pacientes que já fazem o tratamento no SUS, já pegam colírios. Isso é um dado importante, porque normalmente no Light, eles utilizam pacientes recém-diagnosticados. E a gente sabe que a grande maioria dos pacientes que a gente pega no SUS não são pacientes recém-diagnosticados. Se a gente for implementar essa tecnologia para pacientes apenas recém-diagnosticados, dificilmente a gente trazer o benefício a longo prazo. O que a gente quer é saber o que a gente pode colocar na realidade agora. Então, os pacientes que já estão inseridos no SUS, será que ele pode se beneficiar? Então, essa foi a ideia. A gente, óbvio, excluiu o paciente com glaucoma avançado, cirurgias prévias, incisionais ou a lasers, ou uma inflamação ocular nos últimos 3 meses. E esse estadiamento de leve, moderado, avançado foi baseado nos critérios de Rudolph Perry Anderson, que a gente leva em consideração o MD, maior que menos 12, ou que ameaçasse a fixação. Então, esses tipos de pacientes a gente excluiu. Então, como é que foi o segmento desse trabalho? A gente fez um recrutamento dos pacientes no nosso ambulatório lá no HC, lá da USP, e nesse recrutamento a gente selecionou os pacientes e realizamos um washout de todas as medicações. Então, tudo que o paciente usava, ele ficou 1 mês sem medicação. Após esse período, o mês washout, a gente achou a pressão basal do paciente, ou seja, a pressão basal sem as medicações. Com isso, a gente definiu uma pressão-alvo para cada paciente. Então, a pressão foi individualizada e levamos em consideração a redução de 25% ou 21 milímetros de mercúrio, o valor que fosse menor. E por que a gente usou 25 milímetros? A maioria dos trabalhos de SLT usam 20%, só que a gente achou que, baseado nos estudos dos grandes clinical trials, 20% talvez não seria suficiente para esses pacientes, apesar dos trabalhos de SLT usarem 20%. A gente achou melhor usar, ser mais criterioso, e utilizamos a pressão-alvo de 25%. A partir daí, SLT foi feito bilateralmente, 360 graus, e aqui um ponto importante, que depois eu vou citar, a gente não usou anti-inflamatório pós-SLT. Apesar de esse é um assunto que ainda é controverso, não existe uma certeza para os dois lados, tem trabalho de um lado e do outro, então, apesar de hoje a gente utilizar, mas quando desenhamos o protocolo, o único trabalho que tinha era falando que não tinha diferença, por isso que a gente acabou não usando o anti-inflamatório no pós-SLT. E só fomos introduzir os medicamentos após 3 meses. E aqui um ponto importante. A gente introduziu os colírios conforme a Conitec preconiza. Então, o paciente foi de primeira, segunda e terceira linha, conforme o segmento de 12 meses, e com 12 meses a gente fez análise dos dados em que a gente levantou para cada paciente. Como os objetivos, a gente teve que colocar os desfechos primários e os desfechos secundários. Desfechos primários, a gente tentou pensar em sucesso absoluto, sem colírios, ou sucesso relativo. E levamos em consideração a pressão também, 21, 18, 15 e 12. E no desfecho secundário, qual a evolução e capacidade de redução da pressão em porcentagem e qual a redução de colírios em 12 meses. Então, pensando agora nos resultados, aqui, os dados demográficos e clínicos, a gente observa que 39% dos pacientes usavam 3 classes de medicação, tá? E sendo a classe que mais preconizava, que era mais utilizada, era o análogo de prostaglandina. Então, 82% dos pacientes usavam o análogo de prostaglandina. Então, isso é um dado importante, principalmente pensando na parte econômica, em que a gente vai falar a seguir. Aqui, a gente separou pacientes glaucoma leve e moderado. Por quê? Porque
pensando um racional que talvez o SLT fosse mais eficaz em um paciente com glaucoma leve do que o moderado, tentamos separar os dois grupos. Os dados demográficos iniciais, clínicos iniciais, não teve diferença entre os dois, e com isso a gente vai seguir falando agora o que a gente achou depois de 6 meses e 12 meses. Percebemos que no desfecho primário de sucesso absoluto e relativo, não teve diferença entre os dois grupos, mostrando que, tanto no glaucoma leve, quanto no glaucoma moderado, a gente pode ter, sim, bons resultados e resultados semelhantes. Não vai ser o mais leve que vai funcionar mais do que o moderado. Não, ambos funcionam da mesma forma. Então, sucesso absoluto, nós tivemos 29 olhos, 48% desses pacientes usavam apenas uma medicação. Então, isso a gente leva em consideração o raciocínio de que a quantidade de colírios não foi um fator preditivo de sucesso para você ter uma redução absoluta. Então, porque 52% usavam 2 ou 3 classes. E do sucesso relativo, 31,81% dos pacientes continuaram com a mesma quantidade de medicação. Aí a gente pode falar assim, pô, mas então 31% não funcionou, porque ela usava um colírio e você, no final, usava a mesma quantidade de colírio. Porém, 53% desses pacientes trocaram o análogo de prostaglandina pelo timolol, tá? Então, assim, mais um dado importante quando a gente vai pensar na análise econômica do trabalho. Então, como desfecho secundário, na evolução da pressão intraocular, a gente percebe que tanto o grupo de leve quanto o grupo de moderado teve um aumento no pós-washout, porém, uma semelhança em todas as pressões no decorrer de 12 meses. E a pressão inicial com aquelas medicações e a pressão final pós-SLT e com algumas medicações também foi muito semelhante, não teve diferença estatística, mostrando uma certa estabilidade na pressão intraocular após 12 meses, após o SLT. Como desfecho secundário, pensando também na capacidade de redução, a gente conseguiu atingir de 10% nos 7 dias até 25,74% nos 12 meses de segmento, ou seja, por que também 25,74%? Porque lembra que eu falei, todos os pacientes tinham que atingir pelo menos 25% de redução, porque clinicamente a gente achou que esse número, baseado nos clinical trials, seria um número realmente efetivo para uma redução pressórica desses pacientes que a gente selecionou para leve e moderado. Aqui, o número de colírios. Aqui eu quero pincelar um pouco mais, porque é um dado importante para outra parte que eu vou citar com vocês. No pré-SLT, como eu tinha falado anteriormente, 39% dos pacientes utilizavam 3 medicações. E a média de colírios era de 2,26. Após 12 meses, a maioria dos pacientes usavam apenas uma medicação, ou seja, 36,4% dos pacientes. E uma média de colírio de 1,02. Ou seja, a gente conseguiu ter uma redução, após o uso do SLT, de 1,24 em medicação. E aqui um dado importante, que apenas um paciente, 1,1% seria, usava análogo de prostaglandina após 12 meses, enquanto antes, 82,6% usavam análogo de prostaglandina. Então, aqui a gente conseguiu tirar exatamente o colírio mais caro para a fonte pagadora. Então, após esses 1 ano de segmento, a gente conseguiu ter uma redução, óbvio, não só por conta de ter tirado, mas porque a gente teve critérios para se basear na Conitec. Então, a gente foi muito fiel ao que a Conitec preconiza, apesar de a gente saber que não é utilizado no DataSUS, mas a gente foi muito fiel ao que a Conitec preconiza, inclusive para ter argumentos futuros em relação à custo-efetividade. Então, aqui, o tempo de sobrevida médio, né, o tempo médio livre de colírios foi de mais ou menos 10,4 meses. Então, se a gente pensar em falar para o paciente desses casos, óbvio que a gente está saindo de uma média alta de colírios, tá? 2,26. Eu não imagino
tirando agora um pouco do trabalho, mas eu não imagino na minha prática clínica eu tirar sempre 2,26 colírios dos pacientes. A gente sabe que normalmente o SLT acaba tirando 1, no máximo 2. Então, por isso que o tempo médio livre de colírio foi de 10,4 meses, porque o nosso grupo já tinha uma quantidade maior de medicações utilizadas prévia ao SLT. Aqui, eu sei que o Vitor tinha falado, solicitado para eu falar um pouco do trabalho, né? Esses aqui foram os dados exatamente do trabalho, mas eu também quis trazer aqui para vocês o que é que a gente vai levar com esse dado, tá? Então, o nosso próximo objetivo é pensar na parte econômica, tá? Então, com base nesses dados clínicos reais, determinar uma custo-efetividade da substituição dos colírios no contexto, né, do sistema público de saúde do Brasil. Então, só para dar uma pincelada sobre o que é um modelo econômico, como se faz um trabalho de modelo econômico, existe hoje a medicina baseada em evidência. Então, todo mundo sabe que a medicina baseada em evidência, ela é o quê? A melhor evidência disponível para tomar as melhores decisões no cuidado do paciente. Só que ela não aborda custo e nem qualidade de vida. Com isso, existe hoje um novo tipo de modelo de medicina baseada no valor. Ou seja, você quer pegar a melhor evidência, mas integrar custos e benefício ao paciente. E essa medicina baseada em valor, existem 4 tipos, de custo-minimização, custo-benefício, custo-efetividade e custo-utilidade. O principal é o de custo-efetividade, tá? Inclusive, os trabalhos, inclusive o Light acabou utilizando o custo-efetividade. Então, é o mais utilizado da medicina baseada em valor, em que você vê custo e consequência do que foi realizado, e expresso em unidade natural, por exemplo, milímetro de mercúrio, redução da capacidade da pressão intraocular, por exemplo. E quando você acha esse dado, você faz uma coisa que se chama de razão custo-efetividade incremental, em que você pega o custo da proposta A menos o custo da proposta B, dividido pela eficácia da A menos a eficácia da B, para achar essa razão de custo-efetividade incremental. Existem 4 cenários possíveis, tá? Quando a tecnologia ela for mais cara e menos efetiva, é meio que óbvio, né? Ela é inadequada para adoção, ou seja, ela é dominada, que se fala. Quando a tecnologia ela é mais barata e mais efetiva, ela é dominante, ou seja, deveria ser uma escolha preferível. A grande dúvida está nesses dois. Mais cara, mais efetiva, mais barata, menos efetiva. Qual que você vai adotar a partir daí? A partir daí é crítico isso que eu vou falar, mas existe um limiar de custo-efetividade, em que nos Estados Unidos eles utilizam um valor de $50 mil por benefício. No Brasil, seria mais ou menos 140 mil por benefício, porque a OMS preconiza 3 vezes o PIB per capita. O problema, esse valor é muito alto. Então, quando você vai pensar em tecnologia, é muito alto esse valor de um limiar. Por isso que, às vezes, no âmbito do SUS, entra tecnologias que são caras. Mas eles mostram como sendo efetiva, mas por estar abaixo do limiar de custo-efetividade, em teoria, existem dados clínicos e dados econômicos que justificam falar que é custo-efetiva, porque ele é abaixo desse limiar de custo-efetividade. É um pouco crítico isso aqui, tem muitas críticas em relação, é bem por conta desse valor foi colocado muito acima, mas é o que existe na literatura, é o que é utilizado nos modelos econômicos. Então, a tecnologia é custo-efetiva se for mais barata, mais efetiva, ou quando a razão de custo-efetividade incremental for abaixo do limiar de custo-efetividade. Então, aqui, o que é que a gente fez? Baseado naquele trabalho clínico, a gente estimou os custos médicos diretos em medicamentos distribuídos e aplicação do SLT. Só que a gente utilizou a tabela SIGTAP. E aqui uma crítica. A aplicação do SLT não existe código na tabela SIGTAP. Então, a gente pode presumir que vai ser os R$45 por olho utilizado na trabecoplastia de laser de argônio, só que a gente sabe que esse valor é irrisório, principalmente por um laser que é bem caro e só é utilizado para isso. Então, a não ser que tenha um IAG, mas mesmo assim é basicamente utilizado só para o SLT.
Então, existe uma crítica da incorporação do SLT na SIGTAP, esse valor é muito irrisório. Então, baseado nesses dados, a gente levou 2 grupos, né? O grupo referência, que são o grupo dos pacientes com colírio, e o grupo intervenção, que é o paciente pós-SLT e segmento após 1 ano. Então, a gente pegou o cálculo de efetividade, pegando, como é que você calcula a efetividade? A gente pegou a pressão pós-washout menos a pressão basal medicada. E o pico pós-washout do grupo intervenção e a pressão com 12 meses, medicada ou não, para a gente saber a eficácia dos 2 tipos de grupos. Partindo daí, fizemos o cálculo de custo-efetividade incremental, custo referência, custo intervenção, eficácia referência, eficácia intervenção. Então, a teoria seria qual o custo médio necessário para se obter 1 milímetro de redução na pressão intraocular. E esse aqui foi o custo, tá? Então, baseado na distribuição dos colírios, em que a tabela é paga a cada trimestre, o nosso grupo referência, que foi o nosso grupo que pacientes que continuaram com as medicações, teve um custo de R$ 669 ano, tá? Enquanto o nosso grupo que a gente fez SLT teve um custo ano de medicações em R$ 80,62. Só olhando isso, a gente já percebe o quanto que a gente poderia economizar em termos financeiros para o sistema público de saúde se a gente implementasse o SLT. Tá? E aqui a gente consegue ver a economia trimestral gerada por paciente, em torno de R$ 124. Agora, imagina se a gente extrapolar isso, escalar isso para nacional, né, para o governo federal. Então, assim, seria uma redução importante. O grande ponto aqui está exatamente nesse asterisco. Qual o valor que deveria ser colocado para uma trabeculoplastia no SUS? Porque não existe esse dado. Então, utilizando esse dado de R$ 90, a gente achou exatamente essa matemática, em que, colocando a eficácia, colocando o custo, se a gente utilizar os R$ 90, o SLT, ele foi cost saving, ou seja, na verdade, ele não foi, ele nem pode comparar com aquele limiar de custo-efetividade, ele foi um valor negativo, ou seja, se a gente pegar naqueles 4 modelos, o SLT ele foi mais barato e mais efetivo, ou seja, ele deveria ser a tecnologia preferível para o tratamento do glaucoma, ou seja, a tecnologia dominante. Porém, a crítica está em qual seria o valor justo para a implementação do SLT na tabela SIGTAP. E aqui, o ideal seria fazer um trabalho de microcusteio, que se chama, em que você pega todos os valores, metro quadrado, equipamentos, água, luz, energia, todos os funcionários que precisam, você calcula a hora de trabalho e você consegue colocar um valor. Porém, o grande ponto de partida é que, às vezes, o microcusteio acaba sendo um valor tão alto que o governo não vai aceitar. Então, apesar de ele preconizar um trabalho de microcusteio, na hora que você talvez coloca o dado e esse dado é alto, ele não aceita. Mas, pegando esses dados clínicos, se o governo, pelo menos, pagasse R$ 588 binocular pelo SLT, ainda assim seria uma tecnologia dominante baseada nesses dados que a gente tem. E sem aumentar custos, tá? Então, você não vai aumentar custos para a fonte pagadora apenas fazendo do jeito que a gente fez. Eu sei que foi um trabalho, eu sei que na prática clínica, no dia a dia, é um pouco diferente, né? No ensaio clínico, mas a gente tentou trazer o mais real possível para a gente poder realmente ter argumentos para implementar essa tecnologia no SUS. Então, como limitações dos nossos trabalhos, embora seja um estudo prospectivo, o número de pacientes, sim, foi restrito e comparamos o próprio paciente com ele mesmo, não foi um trabalho randomizado, né? Não teve uso do anti-inflamatório pós-SLT, a gente não repetiu o SLT,
Então, isso pode até ter influenciado na quantidade de colírios ao término do segmento, talvez até se a gente repetisse, poderia ter um resultado até melhor, né? E existe essa discrepância, né, nos custos atribuídos ao SLT comparados com a técnica mais antiga. Então, esse dado é importantíssimo a gente levar em consideração. Então, qual o valor que estaria justo para a implementação do SLT numa tabela SIGTAP, por exemplo? E a não inclusão da variável aderência também. A gente tem que saber que tem 2 trabalhos brasileiros que mostram que os pacientes, 50% dos pacientes não aderem ao tratamento. Então, com certeza, uma tecnologia que não depende do paciente, ela seria mais efetiva. E isso a gente não colocou. Se a gente colocar ainda a aderência nessa análise clínica, com certeza o resultado do SLT ainda vai ser até melhor. Tá? Então, como conclusão, o SLT ele é um tratamento efetivo na substituição aos colírios no sistema público de saúde brasileiro, resultou em uma redução significativa na quantidade de medicação e principalmente no colírio mais oneroso, porque a gente seguiu os critérios da Conitec, e a SLT ela é mais custo-efetiva do que o tratamento com colírios, mesmo se você aumentar o valor da SIGTAP, tá? Mesmo se aumentar para R$ 588, ele ainda é custo-efetivo e ele ainda é uma tecnologia dominante, superando os colírios tanto na eficácia quanto no seu custo. Joia? Então, aqui são as fotos das pessoas que participaram, que me ajudaram. Então, acho que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Acho que em equipe é muito bom trabalhar. E aqui todas as pessoas que me ajudaram, a doutora Vilma, o Ricardo, que também ajudou bastante nessa parte de custo-efetividade, Ratanaka, que é meu orientador do doutorado, e todos os amigos lá do HC. E é isso, pessoal. Obrigado, estou aqui à disposição. Qualquer dúvida. Obrigado, doutor. Você fez um trabalho online brasileiro, né? Então, você fez uma avaliação tanto de eficácia quanto de custo-efetividade aqui na nossa realidade, trazendo para o SUS, né, essas possibilidades. A gente sabe a situação em que se encontra o SUS, uma situação realmente precaríssima. Eu sou muito pessimista com o SUS, e a gente saindo da capital, vindo para o interior, isso se torna ainda mais precário. Para você ter ideia, aqui na nossa região, que é uma região, talvez a segunda região do Ceará, né, tem a capital, e tem a região do Cariri, que é onde nós estamos. Estamos na maior cidade da região do Cariri, uma cidade com quase 300 mil pessoas, uma região que tem mais de 1 milhão de pessoas, um núcleo que tem algumas cidades conurbadas, né? E nós não temos facilidade de fazer uma trabeculectomia pelo SUS. Então, a precariedade chega a esse ponto. Então, o glaucoma é uma doença realmente está negligenciada pelo SUS, a gente lamenta muito, e eu queria que o Helmut estivesse aqui para criar polêmica, mas eu acho que ele não está. Eu chamei... Mas eu estou entre agora. Muito bem, Helmut. Agora eu estava na aula de espanhol, mas entrei, consegui entrar. Mas aí, Helma com polêmica não combina, não, pô. Pois é. Até eu não sei se vocês falaram, mas assim, é como você falou, vi você falando, Vitor, e eu passei um áudio para você. O que a gente vê, assim, quem lida com o SUS, por exemplo, lá na Fundação Antônio Ventura, eu vou falar do caso da Fundação Antônio Ventura, que assim, estou lá há 35 anos, e você vê que são assim, glaucomas graves, né, glaucoma moderados a graves, né? Eu não vejo, sinceramente, assim, com bons olhos, você comprar um aparelho de laser de SLT, como você disse, como não tem a trabeculectomia, quando está faltando tubo para você colocar, né? Estava falando essa semana com Isabelle, tinha uma criança lá em Belém com osteossíntese imperfeita, foi operada já 2 vezes
e está com glaucoma congênito e precisa colocar um tubo, e lá não tem tubo. Aí eu disse, ó, manda para cá, para a fundação, veja, eu vim para aqui, para a fundação, saí de Belém e vim para cá. Então, assim, a gente tem esses absurdos do SUS. Aí foi que eu me lembrei para ela, desliguei para ela, disse, olha, manda ele entrar na Defensoria Pública, faz um laudo e manda a família lá na Defensoria Pública, que ela manda, no instante, o Estado comprar um tubo, que é muito, muito mais barato, muito mais viável, muito mais inteligente ela fazer o tubo lá do que aqui. Então, assim, eu sou contra, sinceramente. Eu acho que para você usar lá na fundação, o que a gente pega são pessoas que já estão usando 4 drogas, né? Que a gente aprende que 4 drogas não adianta, né? Então, assim, seria 3 drogas. E o que você vai... Realmente, você tem que salvar essa visão. Eu acho que para você ter um aparelho para fazer uma vez, entendeu? Eu acho que a gente tem um SLT lá na fundação, eu acho que eu nunca indiquei um SLT. Ele já está com mais de 5 anos que esse SLT está lá. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Deixa eu continuar aqui, né? Então, assim, falando ainda da indicação do SLT, né, que você já falou, né, retardar o início de colírios para casos de glaucomas iniciais, glaucomas leves, glaucomas que estão sendo diagnosticados recentemente no início da doença, não o glaucoma que está no fim da doença, como muitas vezes é diagnosticado quando você já está no fim, né? Em casos iniciais, isso daí não se discute a indicação do SLT, glaucomas de ângulo aberto, glaucomas trabeculares. Isso sem dúvida, para mim, é bem claro. E em relação à custo-efetividade para esses casos, é marcante como o SLT reduz a pressão, a gente não passa a medicação para esse paciente e fica acompanhando e vai observando se a doença está controlada ou não, né? Lógico que, pensando naqueles valores de pressão alta, fazendo as análises de OCT e de campo visual com as frequências devidas, isso numa realidade que não é a do SUS, né? A realidade da clínica privada. Então, a gente consegue fazer isso e ver a importância do uso desse tratamento. Agora, isso que o Rafa falou, como encontrar esse paciente para SLT no SUS? Bom, então, assim, você estava lá na USP, e aí você tem um ambulatório com o cadastro de todo mundo, e aí você teve a capacidade de fazer, dentro desse rol de pacientes, selecionar os seus pacientes e fazer isso. Então, isso num serviço organizado, que não é comum que se tenha esse tipo de serviço no SUS. Aqui, os serviços do SUS, até as fichas pedem. Então, não existe uma questão de organização. Muitos médicos atendem sem ficha. Então, assim, você imagine a confusão que é. Então, é impossível fazer isso que você fez no serviço do SUS aqui em Juazeiro do Norte, em Barbalho, tá entendendo? Então, eu tinha sugerido a ela, pensando aqui nas hipóteses, né? Depois eu estava conversando aqui agora há pouco com o Felipe. Eu acho que essas informações, elas vão ser úteis, sem dúvida, são úteis, muito úteis. Mas elas vai ter prática no SUS quando a gente tiver, sabendo que, por exemplo, a gente estava citando aqui, a cidade vizinha de Barbalha, que é o Bom. Uma cidade que tem 70 mil pessoas, tem uma população de 30% de pessoas com mais de 40 anos. Se fizesse um screening populacional, a gente tinha 20 mil pessoas para ser investigada todo ano. E 20 mil pessoas para fazer um screening ia ser um monte de consulta, um monte de avaliação. Isso não é fácil de ser feito. Aí Felipe disse, bom, então a gente vai fazer inteligência artificial, fazer retnografia de todo mundo, do posto de saúde, e o sistema vai identificar quem é o nervo suspeito de glaucoma, para ele já encurta o trabalho do médico, e aí esses pacientes selecionados iam fazer o screening, e então daí a gente ia achar os pacientes suspeitos de glaucoma pelo disco óptico, e achar os glaucomas leves, moderados, estadiar e indicar do ponto de vista populacional. Estou pensando nisso, não sabe, em relação a uma coisa na prática. Como isso numa situação utópica, que eu não vejo isso de uma forma real, isso acontecer de forma nenhuma, eu não vejo o interesse dos gestores da saúde pública do Brasil caminhar por esse caminho. Bom, essa era uma coisa que, na prática, se aplicava a SLT do SUS.
Bom, outra pergunta que eu fiz, você já explicou no seu trabalho, você fez o washout de todos os seus pacientes antes de aplicar laser. Aí mudando um pouco para que a gente traga também para trazer para a nossa vida privada. Você faz isso na prática, no teu consultório? Você faz o washout antes de aplicar o laser? Ou você aplica o laser, deixa o paciente com colírio, vai tirando os colírios depois, à medida que obteve a redução da pressão? Outra coisa que você usou no trabalho foi a questão do Conitec, né? O início do colírio de acordo com o que está preconizado no Conitec. O Conitec não obedece aquele consenso da SPG que a gente inicia com prostaglandina. Por que inicia com prostaglandina? Porque é a droga que tem a maior potência, né? Então, é monoterapia, é que baixa mais a pressão. Então, tem toda a lógica da gente iniciar com prostaglandina, embora seja mais cara, embora tenha efeitos colaterais locais indesejáveis. Eu não gosto de colírio de jeito nenhum, mas a gente usa, mas eu não gosto. Dizer que passar uma prostaglandina para um paciente eu passo feliz, eu passo infeliz. Eu passo depois de fazer SLT, eu passo... É isso. Agora, depois você faz um procedimento. Como você fez o washout e fez um procedimento. E, teoricamente, tem uma potência igual a do análogo de prostaglandina. E aí você reduziu a pressão, mas não atingiu a bioalvo. E aí você começar com uma outra droga que não seja um análogo, eu acho que tem sentido nisso. Está entendendo? Então, você não vai passar um análogo que altera mais a superfície, que tem efeitos colaterais indesejáveis e são caros. Então, acho que se você controlar com um maleável de timolol, você já fez uma coisa boa. Eu acho que faz sentido isso que você fez, certo? E aí você falou muito de custo e efetividade, e outra coisa é a qualidade de vida, que é difícil de avaliar, mas a gente sabe que os pacientes que usam colírio não têm uma boa qualidade de vida, né? Tem aqueles olhos vermelhos, e se eles moram aqui em Juazeiro do Norte, além de tudo, eles têm os olhos super secos, a gente tem uma umidade relativa do ar muito baixa na maior parte do ano, então são pacientes que sofrem muito com a superfície ocular. E eram essas minhas considerações. Eu posso responder alguma ponto? Só para compartilhar com vocês, assim, eu acho que essa inquietude, esse pensamento de talvez não acreditar no SUS, tá? E porque as coisas não funcionam, falta recursos, eu compartilho com a mesma opinião de vocês, tá? E Maceió não é diferente daí. Com certeza Recife não é diferente daí, do interior do Ceará, porque falta recursos. E é triste você ter paciente que você não consegue fazer track. Maceió também é igual. Maceió não consegue fazer track. O paciente fica na fila para tubo, o paciente vai para a defensoria, quando volta, já não tem mais indicação de tubo, né? Então é frustrante, tá? Só que, por que eu acho que é frustrante? Tá? É um desabafo, tá? Como você já falou, os órgãos públicos talvez não tenham interesse no glaucoma, tá? Meu ponto de vista. Por que existe mutirão de catarata prévia à eleição municipal? É clássica essa resposta. Porque cirurgia de catarata dá voto. Tá? Porque você resolve o problema do paciente. Ali o paciente não enxerga, agora ele vai enxergar. Nossa, maravilha. Glaucoma não. Glaucoma é aquele paciente crônico que só vai gastar, né? Então, eu acho que se fosse pensar em utopia, o ideal seria realmente o sistema que organiza isso realmente olhar com melhores olhos e melhorar a distribuição financeira, econômica disso para esse tipo de pacientes, mas eu sei o quanto é difícil. Contrapondo o que o Elma falou, eu entendo que talvez para você vale muito mais a pena, assim como eu também acho, que, é muito melhor você ter um tubo do que você ter um SLT. Quantos tubos eu posso comprar com a máquina de SLT? Eu concordo, tá? Mas aqui a ideia não é competição, tá entendendo? O recurso já está aí.
o recurso já está sendo distribuído pelo colírio. O trabalho que a gente fez é tentar economizar nos colírios para tentar implementar o SLT. Então, não é que eu estou querendo tirar dinheiro de onde iria para outra. Não estou falando eu assim, estou falando a ideia, tá? Não é tirar dinheiro de onde iria para um tubo para botar o SLT. Não. A ideia é pegar o dinheiro que já é gasto em colírios e melhorar, talvez, isso para implementar o SLT no SUS. Porque o dinheiro que vai tubo, o dinheiro já não existe. Esse dinheiro já não existe. O ideal é ter esse dinheiro, fazer esse dinheiro existir. Mas não, eu acho que o nosso raciocínio, a gente quer o melhor para todos os pacientes. Então, eu acho que o tubo e a competição de quem merece mais, né? O paciente que está ficando cego ou o paciente que a gente quer diminuir colírio. É difícil. Você fica numa sinuca de bico. Mas eu acho que não é, no meu pensamento, tá? Não é essa competição de que é melhor o recurso para um lado, o melhor recurso para o outro, porque isso eu acho que a gente não vai conseguir chegar nesse raciocínio. Mas, a opinião, eu entendo, inclusive, essa frustração de a gente ter pacientes que a gente indica procedimentos mais invasivos, tubo principalmente, né, porque a gente está falando, e TREC também, e a gente não consegue, tá? Um dos pontos que o Vitor colocou, óbvio, eu sei que para fazer um desenho de trabalho clínico, a gente tem que ser o mais criterioso possível para poder para poder ter a publicação. Então, antes a gente vai lá, manda para o CEP, o CEP vai aprovar, na hora que aprova, a gente tem que botar muitos critérios. Eu sei que isso não é a vida real. Eu sei que não é a vida real. O HC também tem seus pontos positivos, seus pontos negativos. Foi até difícil encontrar esses pacientes no HC, porque o HC é aquele serviço que tem os pacientes terminais, né? É os pacientes que já passou em tudo que é canto e vai para lá só para fazer tubo, TREC e ciclofoto. Então, também é difícil, mas com certeza é mais organizado do que a maioria dos serviços SUS no Brasil. Existe um prontuário que você consegue ter uma sequência, existem os exames, campos visuais de longa data, né? Então, o raciocínio, outro ponto, o raciocínio da Conitec que você falou, a gente tentou também ter um pensamento de seguir uma lógica. Então, talvez a lógica que até que você concordou, que eu também concordo, que você fez o SLT que seria um competidor à trabeculoplastia, porque as duas, em teoria, reduzem a mesma quantidade, né? Então, eu fazer um SLT para depois dar um timolol é uma possibilidade. E, por exemplo, eu acabo fazendo muito washout nos meus pacientes antes do SLT. Acabo fazendo mesmo, principalmente quando eu conheço os exames todos os pacientes, que eu sei que não é a realidade do SUS, eu estou falando do meu consultório. Eu faço muito washout para saber a pressão alvo, a pressão basal do paciente, para atingir uma pressão, para ter uma pressão alvo e atingi-la. E se por acaso eu pensar em fazer a SLT em pacientes com medicação, qual é a medicação que eu tiro primeiro? Aí sou eu, tá? Análogo de prostaglandina. Eu tiro primeiro o análogo de prostaglandina. Por quê? Porque eu sei que, em teoria, seria um competidor em relação à porcentagem de redução e é a mais cara para o paciente. E não pensando em SUS, tá? Pensando no consultório normal. Não sei se eu respondi os pontos que você levantou aí. E estou sujeito aqui a responder mais coisas também, discutir. Se o Helmut quiser também discutir, eu acho que é só um pensamento contrário, mas assim, eu entendo 100% esse sentimento que, putz, parece que a gente está enxugando gelo no SUS. E é triste isso, mas é realidade. Não, é como você falou. O que eu vejo é justamente o que é o nosso SUS, como você falou, nós somos terciários. Quem atende em residência médica ou atende em universidade é um serviço terciário, é um serviço de referência. Então, como você disse, só vão pacientes já graves, né? A gente tem nos países desenvolvidos, os livros falam que 50% dos pacientes não sabem que tem glaucoma. E como é que tem esses glaucomas? Quer dizer, nem os pacientes sabem. Os médicos vão saber. E 25% dos pacientes, quando chegam na primeira consulta,
já estão cegos de um olho. Como é que está o outro olho? É um glaucoma moderado ou é um glaucoma grave? Ou é um glaucoma leve? Nos países subdesenvolvidos, alguns livros falam até 100%. 100% dos pacientes sabem que tem glaucoma. Que tem glaucoma não sabe que tem glaucoma. A outra coisa que vem aí, então você não tem o setor primário nem secundário para fazer o atendimento desses pacientes, e aí sim, eles mesmos fazerem o SLT, né? Aí termina caindo no terciário, não sei como, por indicação de alguém, algum colega me pede, não sei o que lá, vai, pronto, vai para o terciário. Outra, mal remunerado, né? Você vê hoje os convênios, a colega minha, a Daniele Toscana, me ligou do valor da trabeculectomia cobrado pela Unimed. Parece que não chega a R$300, ou é R$300 por aí, a Unimed de João Pessoa. Então, você veja, então o SUS quanto é que vai pagar numa TREC? Paga, parece, R$100 e poucos, não é? Então, assim, são vários problemas que você tem que, para você alocar justamente os recursos que já não tem, que a gente já sabe que já não vem os recursos, eu acho que talvez no setor terciário, não sei no primário e secundário, que a gente não tem. Aqui, pelo menos, é muito pouco que tem, por conta, não dá na palma da mão, realmente são glaucomas já muito avançados. Então, assim, realmente, não tem. Eu não vejo, realmente, eu não vejo espaço. Como eu disse, é muito pouco paciente que chega num serviço terciário e chega lá na Fundação Tino Ventura para fazer um SLT, né? É muito pouco. E, assim, com relação, Vitor, que você falou do Timolol, você tem que lembrar outra coisa. O Timolol ainda é a droga mais prescrita no Brasil por uma coisa, porque ela é mais barata. Inclusive, para a vitória aí da esquerda, o Lula botou na cesta gratuita, né? O Timolol, que custa R$6 para você comprar numa farmácia. Então, aí, o Timolol ele dá uma variação de pressão muito maior, né? Então, você tem uma perda muito maior do campo visual com o Timolol, só o maleato e Timolol, ainda tem a questão noturna do efeito simpático, então você ainda tem a hipotensão noturna, do que você ter uma prostaglandina. Lógico que tem aquela prostaglandina que a gente já sabe, que eu não vou citar o nome, que vai ficar gravado, que a gente não quer usar. Mas tem prostaglandina que a gente usa que praticamente não dá efeito colateral nenhum. E sustenta mesmo, baixa muito a pressão. Desde o surgimento da prostaglandina 96, com o latanoprosta, com o Xalata, ele tirou muito pacientes para a trabeculectomia, sem dúvida nenhuma. Então, sim, seria isso aí. Eu realmente não acredito no você compra agora no seu consultório, aí tudo bem. Você, por exemplo, eu peguei agora um paciente, um empresário, o pai dele tem um glaucoma avançado, não vem de rotina para consulta, o irmão dele já tem um glaucoma leve e ele chegou agora com a pressão 20 e 27. Aí eu indiquei o SLT nele. Aí você tem condições de pegar. Mas veja, é o paciente que eu vi em 2016. Veja como é difícil. 2016, o cara é empresário, consciente, trabalha nessa área médica. 2016, 2019 e ele veio agora em 2024, com o pai com glaucoma grave, avançado, né? Então, é muito difícil o glaucoma. Mas vamos lá, o pessoal falar aí. As considerações finais aí, eu acho que Helmer e Vitor já fizeram os principais comentários, mas quero lhe parabenizar. Eu acho que é um trabalho muito inteligente e eu acho que a gente dá passos para o futuro, na verdade, tentando criar novas ideias, né? A gente só soluciona problemas, na verdade, tentando sair da repetição dos fatos, né? A gente sabe, como o Helma bem falou, como o Vitor bem falou, é o grande desafio a gente encontrar esse paciente, né? Aqui a gente faz SLT e o perfil do paciente que a gente adora fazer o SLT é aquele paciente com glaucoma pré-perimétrico, aquele bem inicial, né? Paciente hipertenso ocular, e a gente sabe que isso acaba sendo um perfil muito voltado para o particular. Para o SUS, esse é um grande desafio. Mas isso, na verdade, não desmerece essa solução que está sendo criada. Eu acho que, na minha opinião, esse passo que está sendo dado com a publicação do seu trabalho é encontrar uma alternativa
E a outra alternativa, agora, é encontrar esses outros pacientes, seja isso com triagem, com posto de saúde, com inteligência artificial. A gente sabe que é um grande desafio, o Dr. Helma é uma referência lá na Fundação Antônio Ventura, então, o ambulatório dele acaba, na minha opinião, sendo um pouco muito preenchido com os pacientes realmente final de linha, tá? Então, talvez por isso o Dr. Helma indique menos SLT na Fundação Antônio Ventura, mas eu acredito que o SUS ainda tem muito espaço para isso acontecer e cada vez mais vai aumentar se a gente se concentrar também em diagnosticar esse paciente de maneira precoce. Mas, até para a gente não se alongar muito no horário, a gente queria agradecer aí a sua participação, agradecer a Elma Dani Cândido, que tá por aí, agradecer a todo mundo aqui. Alguém fazer mais algum comentário? E a gente agradece e pode fazer as suas considerações finais, Leopoldo. E fique à vontade, tá? Não, Joia, só inicialmente, para finalizar, realmente agradecer. Agradecer a oportunidade aqui de conversar com vocês sobre um tema que é muito relevante. Eu sei que essa parte de SUS, custo, realocação de recursos é um assunto muito delicado. Eu sei que a gente passa, o problema não é só do glaucoma, eu acho, né, também. Acho que é o problema de todas as doenças tratadas no âmbito público. Então, a gente tem escassez de recursos. Então, é sempre, e eu sei que é frustrante também uma doença como o glaucoma, que a gente vê o paciente ficando cego na nossa frente, mas é isso, a gente tenta trazer possibilidades, né? E tenta conscientizar ao máximo os pacientes e os órgãos públicos da importância dessa doença. E brigadão, obrigado, Helma, obrigado, Felipe, obrigado, Vitor, obrigado a todo mundo que está aqui assistindo. Obrigado também, Leopoldo. Eu vou ver sua aula depois, vai ficar gravada, eu perdi, porque eu realmente estava numa outra aula. Mas o outro exemplo que eu me lembrei agora, pronto, é o assistente. Né? Você vê, o assistente no SUS. Quer dizer, para mim não tem o menor sentido. Pega aquele dinheiro que tu vai estar no SUS, compra tubo, faz track. Né? Quer dizer, é isso que o paciente está precisando, ele está ficando cego, ele já perdeu um olho, já está com 20/40, 20/50 de visão ou pior, né? Então é isso aí. Mas parabéns aí pela discussão, foi muito boa. A Noane sempre trazendo bons temas, boas pessoas para discutirem. Só para... As coisas vão vir na conversa, viu, realmente? Tu vai puxando aí e vai vir. Eu faço SLT em todo mundo que cabe SLT, viu, Helma? Eu não faço aquele que está na fila da TREC, lógico, porque isso aí vai para a TREC. Mas o paciente que está controlado, nunca fez laser, está usando 2 drogas, uma é prostaglandina, cabe SLT, eu digo a ele, você quer testar? Você pode tirar uma droga. Então ele está controlado, eu ofereço a oportunidade de fazer SLT, e às vezes você tira uma droga e melhora a qualidade de vida dele. Então, assim, é uma tecnologia que a gente tem que oferecer mais. Eu sou super a favor disso. Acho que funciona, está provado que funciona, não é meu caso que funciona. Então, assim, a gente tem que dispor dele e a gente tem que tentar levar isso para o SUS. Eu acho que essa é a mensagem. Obrigado, Leopoldo. Obrigado aos que estiveram aqui presentes. E a gente se vê no próximo mês. E agora no Brasileiro, né? Estamos lá. Todos. Se quiser. Um abraço. Boa noite.